Olá, bom dia, a paz de Cristo. O salmo de hoje é um salmo muito especial para mim e para muitas pessoas. Salmo de número 77. Salmo de número 77. Este salmo eu gostaria de dividir em duas reflexões, uma hoje, a outra para amanhã de manhã. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura do Salmo 77, começando do versículo 1 ao versículo 10. Salmo 77 diz assim: Ao mestre canto, Gedutum, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Estou perturbado. Estou tão perturbado que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito pergunta, versículo 7, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício, quer dizer, favorável? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Este é um salmo muito pesado. E este salmo é dedicado a todos aqueles, todas aquelas que sofrem de insônia, quer seja insônia crônica ou insônia temporária, quando aquelas vezes que acordamos de madrugada e o sono se vai embora por causa de uma ansiedade. Com certeza, esse salmista ele estava no momento de ansiedade. Ele não dá muitos detalhes, ele apenas diz que era alguma coisa do passado, no versículo 5. Trago à lembrança os anos de passados tempos. Alguma coisa que aconteceu e lhe tirou o sono. Note que ele diz no versículo 2, não é? No dia da minha angústia procuro o Senhor. No versículo 2 ainda, a minha alma não encontra consolo. Versículo 3, lembro-me de Deus e começo a gemer. O meu espírito desfalece. Era alguém que estava angustiado, estava com o espírito apertado, os pensamentos agitados, e no meio da noite ele perdeu o sono. Ele diz no versículo 2 ainda, na segunda parte do versículo 2, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. É alguém que durante a noite não conseguiu dormir e foi orar. Mais na frente, no versículo 4, ele diz, não me deixas pregar os olhos. Ele não conseguia dormir. Tão perturbado estou. De versículo 6 ele repete, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta. Eu sou alguém que de vez em quando, e às vezes com muita intensidade, sofro de insônia. Insônia e ansiedade andam juntas. Você fica ansioso e perde o sono, e porque perde o sono, fica mais ansioso. Uma coisa alimenta a outra. E para quem é um cristão, no meio da ansiedade, o que ele faz? Ele busca a Deus. Ele vai orar, ele vai clamar,
ele vai suplicar. E foi o que ele fez. Logo no versículo 1, ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo. E ele clamava e clamava e clamava, talvez para o sono voltar, e o sono não chegava. E a preocupação não ia embora. E ele estava cada vez mais ficando angustiado. E do versículo 7 ao versículo 10, ele começa a fazer uma série de perguntas. E ele começa a questionar Deus. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Versículo 9, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Versículo 10, então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Então é um homem que no meio da angústia, da insônia e da ansiedade, ele clamou a Deus e ele não teve resposta. E ele começou a questionar a bondade de Deus. Este salmo é escrito, está escrito, foi escrito para momentos assim. Não há homem nesta terra, não há mulher nesta terra que nunca tenha perdido uma noite de sono por causa de uma ansiedade ou de uma preocupação. Pode ter sido uma criança doente, um problema no casamento, um problema financeiro, um ataque pessoal, um problema na igreja, um problema no trabalho, um problema de saúde, e a mente vai a mil, justamente de noite. Existe solução? Sim. Primeira solução é clamar a Deus. Primeira solução é não fique na cama, esperando o sono chegar. Se der 20 minutos e ele não chegou, saia e vá orar a Deus. Amanhã, no próximo vídeo, eu gostaria de ler a segunda parte do Salmo 77 e ver qual foi a solução que o salmista encontrou para ter paz no seu espírito e talvez encontrar mais algumas horas de sono nesta noite difícil. Amanhã, a segunda parte deste salmo.